Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, abra no livro de Mateus, no capítulo 26. Eu quero ler dos versos 36 a 39. Se você não trouxe a sua Bíblia, pode acompanhar aqui no telão. Obrigado, viu? Mateus 26, versos 36 a 39. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Vamos ler essa última parte, esse último parágrafo juntos. Indo um pouco mais adiante, leia comigo. Prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Queridos, muitas pessoas ainda não entenderam o Evangelho. Muitas pessoas ainda perguntam-se por que é que foi necessário que Jesus morresse na cruz. Por que é que foi necessário tamanho sofrimento? E aqui nesse texto nós podemos contemplar um pouco das aflições que Jesus passou e termos aqui uma visão clara do grande amor e da misericórdia de Deus pelas nossas vidas. Então hoje nós vamos refletir sobre a obra da cruz, sobre os sofrimentos de Cristo, para que nós pudéssemos receber a salvação, o perdão e a vida eterna. E essa passagem que nós lemos aqui se passa na noite anterior à crucificação de Jesus. Essa foi, meus queridos, a noite mais angustiosa, mais terrível, mais pesada da história da humanidade. Nessa noite, Jesus fez uma última refeição com os seus discípulos, a refeição que nós chamamos da última ceia, ou da Santa Ceia. E ali com seus discípulos, Jesus cantou um cântico e se dirigiu a um jardim, em um lugar chamado Getsêmani, e ali ele começou a orar. Então ele deixou boa parte dos seus discípulos afastado e levou com ele Pedro, Tiago e João, e disse para eles: olha, eu estou angustiado, eu estou entristecido, com uma tristeza de morte. Orem aqui comigo, vigiem comigo. Então Jesus se afastou mais um pouco e ele se prostrou, e ele começou a orar a Deus, essa oração que parece uma oração estranha, que parece uma oração misteriosa. Jesus começa a orar dizendo: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Queridos, e Jesus não fez apenas uma oração formal, Jesus não fez apenas uma oração religiosa, Jesus se angustiou profundamente enquanto fazia essa oração. Em uma passagem nós lemos que Jesus se angustiou ao ponto de suar sangue. No original nós temos a ideia de que Jesus gritava, orava, de agonia, de angústia, de desespero, e ele clamava: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que cálice era esse de que Jesus falava? Este era o cálice da ira de Deus.
A ira de Deus que estava para ser derramada sobre Jesus, por causa dos pecados da humanidade. Jesus tomou sobre Ele os meus pecados e os seus pecados. Ele tomou sobre Ele todos os pecados da humanidade. E o julgamento que era para mim e era para você, caiu sobre Jesus. A figura do cálice aqui é usada em outras passagens da Bíblia para falar da ira de Deus. A ideia é como se houvesse um cálice cheio do julgamento, da condenação de Deus, e Ele derramasse esse cálice sobre o seu Filho Jesus naquele momento. E é por isso que Ele se angustia até a morte e pede: Pai, se for possível, passa de mim este cálice, essa dor, esse sofrimento, essa angústia. Amados, não é que a cruz era alguma surpresa para Jesus, não. Ele sempre soube que o seu destino, que a sua missão era a cruz. Quando ele foi batizado por João Batista, ele sabia que iria para a cruz. Quando ele fez cegos verem, surdos ouvirem, quando ele operou milagres, ele sabia que iria para a cruz. Quando ele andou por sobre as águas, quando as multidões clamavam por seu nome querendo fazê-lo rei, ele sabia que ia para a cruz. Ele ensinou sobre isso para os seus discípulos e avisou do que estava por vir. Mas quando chegou o momento terrível de passar por este sacrifício, ele se angustiou com angústia de morte. Ele não recuou, ele não se acovardou, ele enfrentou o que estava por vir com dignidade e honra, mas ele se angustiou, se apavorou terrivelmente. E aqui nós podemos entender um pouco mais da dimensão dos sofrimentos de Cristo para a minha e a sua salvação. Queridos, muitas pessoas sabem que Jesus sofreu fisicamente. Nós até vimos um clipe, existem filmes que demonstram isso claramente. O que muitas pessoas ainda não entenderam é que Jesus também sofreu na sua alma. Jesus também sofreu terrivelmente na sua mente, nas suas emoções, psicologicamente. E você pode complementar aí no item 1 do esboço: Jesus sofreu grande agonia emocional e mental. Jesus sofreu grande agonia emocional e mental. Ele sofreu traição, abandono, solidão. Pouco depois daquele momento de oração, a Bíblia fala que soldados vieram para prender Jesus. E esses soldados prenderam Jesus porque um dos seus discípulos, Judas, o traiu por algumas moedas de prata e contou a esses soldados, contou aos perseguidores de Cristo onde é que ele estava. Amados, Judas era alguém que por 3 anos e meio caminhou com Jesus, dormiu no mesmo lugar que Jesus dormiu, comeu com ele à mesa, era um amigo íntimo, de confiança. A Bíblia chega a dizer que Judas era a pessoa que administrava as finanças daquele grupo que andava com Jesus. Ele era o tesoureiro daquela equipe, ele era um homem de confiança de Jesus, mas ele o traiu covardemente. De tal maneira que até os nossos dias a palavra Judas é sinônimo de traidor. E se alguém for chamado de Judas, isso significa uma ofensa muito grande. Mas às vezes nós somos um pouco injustos, porque nós falamos muito de Judas, mas Judas não foi o único que traiu, que abandonou Jesus nesse momento. O próprio Pedro, que lá naquela última refeição disse para Jesus com toda a vanglória: Jesus, se for preciso, eu estou pronto até para morrer pelo Senhor. Esse mesmo Pedro
antes da noite terminar, ele negou Jesus 3 vezes antes que o galo cantou. Esse mesmo Pedro negou Jesus, negou que conhecia Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando Jesus foi preso, todos os discípulos fugiram, todos os discípulos se dispersaram com medo e abandonaram o Senhor. Amados, e o que é mais terrível é que Jesus não foi abandonado apenas pelos seus discípulos, Jesus foi abandonado neste momento pelo próprio Deus. Eu sei que essa afirmação pode parecer forte, mas a Bíblia diz lá em Isaías 59:2, que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. E naquele momento, os pecados de toda a humanidade estavam sobre Jesus. Então aquela comunhão perfeita que sempre existiu com o Pai desde a eternidade, naquele momento foi interrompida. E esta é uma das razões por que Jesus se angustiou profundamente até a morte. E é por isso que lá na cruz, citando um profeta, Jesus diz: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus precisava passar pela angústia da cruz sozinho, traído, abandonado. Quem sabe você que está aqui essa noite é alguém que também conhece a dor da traição. Quem sabe você que está aqui essa noite conhece a dor do que é confiar em alguém para descobrir que foi traído. Quem sabe alguém aqui nessa noite conhece a dor do abandono, da solidão. Quem sabe um dia você foi abandonado por alguém em quem você confiou. Quem sabe um dia tiraram vantagem de você. Quem sabe hoje o seu coração é ferido, machucado. Quem sabe você hoje é afligido pela solidão. Eu quero que você entenda que Jesus sabe o que está no seu coração, e Ele pode te trazer cura, porque Ele sofreu todas essas coisas, e é o único capaz de trazer cura completa para a sua alma. Quem sabe nessa noite, você é alguém que está solitário, porque você cometeu tantos erros, que você afastou de você aquelas pessoas que você ama. Nessa noite eu quero dizer para você, você não precisa mais ser alguém solitário, porque se você entregar a sua vida a Jesus, Ele será o amigo que nunca vai te abandonar. Ele será o amigo fiel que sempre vai estar com você em cada momento da sua vida, na alegria e na tristeza, nas suas vitórias e nos seus momentos de maior dificuldade. Jesus não vai te abandonar. Jesus sofreu terrível angústia emocional, mental, psicológica. Ele sofreu profunda humilhação. Quando Jesus foi preso, ele foi levado pelos judeus, e os judeus colocaram uma venda nos olhos dele, e eles esmurravam, esbofeteavam Jesus e zombavam, dizendo: profetiza, quem foi que te bateu? Os soldados colocaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus, colocavam nele um manto púrpura e zombavam dele, dizendo: salve, viva o rei dos judeus. Eles faziam isso enquanto o torturavam, enquanto cuspiam nele, enquanto batiam nele e o chicoteavam. Quando Jesus foi crucificado, as pessoas à volta da cruz riam dele, zombavam dele. Alguns diziam: ele salvou a outros, salve-se a si mesmo. Outros diziam: ele não é o Messias, desça então dessa cruz. Eles zombaram, riram e humilharam o Filho de Deus.
Em muitas representações artísticas, nós vemos a figura de um Cristo crucificado com um pano cobrindo, mas a verdade é que ele foi crucificado nu. Os romanos, quando crucificavam, colocavam as pessoas nu, para que elas fossem envergonhadas, para que elas fossem humilhadas, e Jesus sofreu tudo isso. Quem sabe você que está aqui essa noite também conhece a dor da humilhação. Quem sabe você já foi humilhado, quem sabe você já foi rejeitado. Nessa noite eu preciso que você entenda que Jesus conhece a dor do seu coração, porque Ele mesmo já passou por isso, e Ele pode tirar essa dor e trazer a você uma alegria que ninguém jamais poderá roubar. Jesus sofreu naquela cruz a angústia da culpa. Eu tenho certeza que muitas pessoas aqui, se não todas, já tiveram a experiência em sua vida de sentir a angústia pela culpa de seus erros. Vocês sabem do que eu estou falando? A angústia da culpa pelos seus erros. Entendam bem, queridos, os sofrimentos de Jesus narrados nas Escrituras não foram simbólicos. Ele realmente carregou sobre si todos os pecados de toda a humanidade. Isso quer dizer que Jesus foi atormentado pela angústia da culpa de todos os erros do passado, do presente e do futuro. Se você sofreu sob a angústia dos seus próprios erros, imagine só o que é que Jesus aguentou ali naquela noite. O que é que Jesus aguentou durante a crucificação? Amados, a alma dele foi atormentada pela culpa de todos os pecados, de todos os assassinatos, de todos os roubos, de todas as traições, de todos os adultérios, de todos os malfeitos da história. O peso da culpa de todos eles estava sobre Jesus. É por isso que a alma dele se encheu de tristeza até a morte, e ele clamava: Pai, se for possível, se tiver um jeito, afasta de mim esse cálice. Se for possível salvar a humanidade de alguma outra forma, de alguma outra maneira, faça isso, para que eu não passe por esse sofrimento. Mas houve silêncio do céu, porque não havia outra maneira. Jesus precisava pagar o preço dos meus e dos seus pecados. Queridos, Jesus sofreu os horrores da cruz para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. Quem sabe você que está aqui nessa noite é alguém que tem vivido atormentado pela culpa do pecado. Quem sabe você que está aqui me ouvindo essa noite é alguém que cometeu erros, que tomou decisões que hoje pesam terrivelmente na sua consciência e não te deixam viver em paz. Quem sabe você é uma pessoa atormentada e tribulada. Eu tenho boas notícias para você. Você não precisa mais viver assim. Jesus de Nazaré levou a sua culpa e sofreu a punição do seu erro no seu lugar, e hoje Ele te chama: arrependa-se dos seus pecados e entregue a sua vida a Deus. E a Bíblia nos ensina, nos traz essa notícia maravilhosa, que quando nós colocamos a nossa fé em Jesus, os nossos pecados são perdoados, a nossa culpa foi redimida lá na cruz,
em Jesus. E você tem a chance de começar de novo. Quem sabe você que está aqui essa noite, até já tem caminhado na fé cristã um tempo, e ainda vive debaixo de acusação e tormento. Essa noite eu quero te convidar a receber e a aceitar o perdão de Deus, que já foi te dado de graça, de presente, por causa do sofrimento do Filho de Deus. Muitas pessoas têm vivido atormentadas mentalmente, emocionalmente, em nossos dias, e Jesus sabe o que é que você está passando, e nessa noite Ele te chama a entregar a sua vida a Ele, e receber dEle cura e paz na sua alma. Queridos, Jesus sofreu no meu lugar e no seu lugar, para nos dar a oportunidade de receber perdão e vida eterna. E nessa noite, você vai ter também a oportunidade de reconciliar-se com Deus. Nessa noite você também vai ter a oportunidade de receber esse perdão tão precioso para a sua vida. A cruz trouxe grande angústia para a alma de Jesus, mas ela também, a obra da cruz também trouxe grande sofrimento físico. E este é o item 2 aí do seu esboço. A cruz também trouxe grande sofrimento físico a Jesus. A cruz também trouxe grande sofrimento físico a Jesus. E eu quero ler uma descrição destes sofrimentos, feita pelo profeta Isaías, cerca de 700 anos antes de Cristo. E essa descrição profética está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 53, versos 5 a 8. Preste atenção no que está escrito aqui mais uma vez. Você pode abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui pelo telão. Porém, Ele estava sofrendo por causa dos nossos pecados, estava sendo castigado por causa das nossas maldades. Nós somos curados pelo castigo que Ele sofreu, somos sarados pelos ferimentos que Ele recebeu. Todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido, cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Ele foi maltratado, mas aguentou tudo humildemente, não disse uma só palavra, ficou calado como um cordeiro que vai ser morto, como uma ovelha quando cortam a sua lã. Foi preso, condenado e levado para ser morto, e ninguém se importou com o que ia acontecer com ele. Ele foi expulso do mundo dos vivos, foi morto por causa dos pecados do nosso povo. Jesus sofreu terrivelmente. E esse sofrimento físico começou bem antes da crucificação. Jesus apanhou já na mão dos judeus, depois dos soldados de Herodes, depois, antes de ser crucificado, ele recebeu o açoite romano, que era uma punição terrível. O açoite romano era aplicado com um chicote de 9 pontas, chamado flagelo. Em cada ponta era colocado um pedaço de osso ou de metal. Então o condenado era amarrado sobre um tronco baixo, com as costas nuas, e então 1 ou 2 soldados, homens de guerra, homens musculares, aplicavam esse açoite no condenado. Há narrações do mundo antigo, em que muitas pessoas até mesmo já morriam
só de receber esse castigo. Outros, quando o açoite, quando o chicote batia nas costas, elas eram rasgadas de tal maneira que órgãos ficavam expostos. Uma das piores dores era quando uma dessas pontas de metal ou de ferro ficavam presas nas costelas e os soldados puxavam de volta o chicote, causando uma dor insuportável na pessoa que era flagelada. Muitas vezes esse chicote pegava também no rosto da pessoa que era açoitada e, acertando o rosto, quebrava dentes e furava olhos. E Jesus sofreu esta punição terrível, de tal maneira que ele ficou desfigurado, deformado. Lá em Isaías 52, verso 14, está escrito: muitos ficaram horrorizados quando o viram, pois ele estava tão desfigurado que nem parecia um ser humano. E ele suportou isso por mim e por você. Jesus verdadeiramente sofreu, queridos, cada momento de dor. Ele gritou de dor cada vez que ele recebeu uma chicotada. Ele viu seu suor misturado com sangue escorrendo do seu corpo para o chão. Ele sabia exatamente quantos espinhos naquela coroa furaram a sua cabeça, e ele sentiu o peso daquela cruz sobre as suas costas machucadas. Queridos, Jesus ouviu bem a batida dos martelos que colocavam pregos rasgando suas mãos e os seus pés, e ele sentiu as lascas e as ferpas de madeira daquela cruz áspera que penetravam suas costas feridas. Jesus sofreu cada momento de angústia e dor. Você já foi humilhado? Ele muito mais. Você já foi traído? Ele muito mais. Você já foi abandonado? Ele muito mais. Você já foi atormentado pela culpa? Jesus muito mais. E ele fez isso por mim e por você. E ele bebeu desse cálice, um remédio amargo de Deus contra o pecado, por causa dos nossos erros, das nossas iniquidades, das nossas falhas, por causa do nosso pecado. Queridos, Jesus sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados. Pode colocar este item 3 aí no seu esboço. Jesus sofreu tudo isso por causa dos nossos pecados. Amados, e ali naquela cruz, Jesus ficou pendurado, angustiando até a morte. E é interessante que a Bíblia narra que num determinado momento tentaram dar a ele vinagre com hisopo. Este era um tipo de analgésico daquela época, dado àqueles condenados para aliviar um pouco o sofrimento. Mas a Bíblia diz que Jesus rejeitou aquele remédio, porque ele precisava passar por cada momento de dor na obra ali na cruz. E ele fez isso por você. Ele fez isso por você, para te perdoar, para te dar paz, para te dar alegria, para te dar vida eterna, para te dar a chance de um novo começo, para fazer as pazes entre você e o Pai. Amados, deixa eu te contar algo muito importante aqui nessa noite. O que colocou Jesus na cruz, na verdade, não foram os judeus. O que colocou Jesus na cruz, na verdade, não foram os romanos. O que colocou Jesus na cruz foi o meu pecado e o seu pecado. O que colocou Jesus na cruz foi o que eu e você fizemos. Eu e você somos responsáveis pelo sofrimento do Filho de Deus.
A salvação é de graça para você, mas para Deus não. Para Deus ela custou o sofrimento do seu Filho. Amados, nossos pecados colocaram Jesus na cruz. Eu e você somos responsáveis por aquilo que Ele sofreu. 2 Coríntios 5:21, aqui nessa passagem Paulo nos ajuda a entender essa obra maravilhosa da cruz. Ele diz: Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Ali Jesus nos substituiu. Mas deixa eu te falar mais uma coisa: os nossos pecados colocaram Jesus na cruz, mas o que segurou Jesus na cruz foi o seu amor. O que segurou Jesus naquela cruz não foram os cravos que o pregaram, não. O que segurou Jesus ali foi o amor dele por você, foi a determinação dele de te salvar, de te livrar da condenação eterna do pecado. Mas, amados, nós precisamos entender isso de maneira clara, que a cruz revela a gravidade do nosso pecado. A cruz revela a gravidade do meu e do seu pecado. Talvez você ouça o que eu estou falando e pense: não, eu não sei se eu concordo com isso, eu nunca faria uma coisa dessa. Quem sabe aquele bandido do noticiário, aquele cara sim, ele colocaria Jesus na cruz, mas eu jamais faria isso. Quem sabe você pense um homem mau e terrível como o nazista Hitler. Hitler colocaria Jesus na cruz, mas eu jamais. Quem sabe você pense: não, aqueles terroristas que estão soltando bombas, esses colocariam Jesus na cruz, mas eu jamais faria uma coisa dessa. Mas, queridos, nós precisamos entender que quando você contou aquela mentira na semana passada, quando você fez isso naquele momento, eram as suas mãos que desciam com açoite sobre as costas de Jesus. Quando você teve aquele pensamento imoral, naquele momento eram as suas mãos que traziam um martelo, colocando os pregos ali nas mãos de Cristo, porque Ele sofreu tudo isso por causa do meu pecado e do seu pecado. Nós somos responsáveis pelos sofrimentos do Filho de Deus. Grande foi a agonia da cruz, e é por isso que Jesus clamava no Getsêmani: Pai, Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Se for possível, se tiver um outro jeito de salvar a humanidade, afasta de mim esse cálice, mas não faça-se a minha vontade, mas a sua. Amados, a cruz nos ensina muitas coisas. Em primeiro lugar, ela nos mostra que o pecado é algo terrível. O horror da cruz mostra, revela a gravidade do nosso pecado. Quando nós entendemos que é o nosso pecado é que colocou Jesus na cruz, só nos resta nos voltar para Deus e dizer: Deus, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Mas a cruz também mostra o amor extraordinário do Pai. Queridos, Deus não precisa de nada nem de ninguém. Ele é Deus. Ele poderia ter destruído toda a humanidade, ficado só com os anjos, ou começado de novo, mas não. Você é tão precioso para Ele, que Ele preferiu sacrificar o Filho dele para te resgatar.
A cruz mostra o imenso amor e a misericórdia do Pai. A cruz grita para o mundo: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A cruz mostra o amor extraordinário do Pai. A cruz também nos mostra que Jesus é o único caminho para Deus. Esse é o item 4 aí da mensagem. Por causa da obra da cruz, Jesus é o único caminho para Deus. Queridos, quando Jesus ali no Getsêmani agoniava e gritava: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, Deus não respondeu, porque não havia outra maneira. Se você pudesse ser salvo por causa de suas boas obras, se você pudesse ser salvo por causa da intercessão de algum santo, se você pudesse ser salvo porque você conquistaria a salvação de alguma maneira, então o Pai teria dito a Jesus: você não precisa morrer na cruz, há uma outra maneira. Mas não havia outra maneira, e por causa disso, Jesus é o único caminho para Deus. É por isso que o apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 4, exclama: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amados, nessa noite eu quero dar uma oportunidade a você para consertar a sua vida com Deus. Eu quero dar uma oportunidade a você para receber esse grande e maravilhoso amor. E eu preciso que você entenda que se você quer ter paz com Deus, se você quer ter perdão dos seus pecados, só existe um caminho, e este caminho é Jesus de Nazaré, porque Ele pagou o preço pela sua salvação, sofrendo no seu lugar. Jesus suportou aquela agonia e sofrimento até a morte, mas Ele venceu a morte e ressuscitou ao terceiro dia. E hoje Ele chama a todos que se arrependam e entreguem as suas vidas a Deus. Amados, eu creio que se você está aqui nessa noite, é porque Deus te trouxe aqui. Eu não sei por que razão você veio aqui, mas eu sei por que é que Deus te trouxe aqui. Deus está te buscando, te trouxe aqui nessa noite para falar ao seu coração. Ele marcou um encontro com você, um encontro num lugar especial, aos pés da cruz do Calvário. Queridos, entendam, Deus é santo, puro, e Ele não admite pecado em sua presença. É por isso que o pecado faz separação entre o homem e Deus. Mas Jesus agora, por causa da sua morte, tirou a barreira de separação que havia, e o caminho feito pelo seu sangue está agora aberto para que você tenha paz com Deus e vida eterna. Deus não está com raiva de você. Deus não te rejeita. Ele te ama. E Ele te dá uma oportunidade para que você receba perdão total e completo de seus pecados. Ele até mesmo diz: vinde a mim os cansados e oprimidos, porque eu os aliviarei. Nessa noite, você está aqui porque Deus te trouxe aqui. Nessa noite você está aqui porque Deus quer ter um encontro pessoal com você. A cruz é uma declaração de amor de Deus à sua vida, e Ele espera que você diga sim.